As nossas ações, as nossas atitudes revelam o nosso coração, que está dentro de nós. A atitude é o reflexo da pessoa. Sejam todos muito bem-vindos. Parabéns aos senhores e às senhoras pela atitude, pela atitude ou atitudes nos diferenciam. Atitudes. Você já ouviu falar, eu já falei sobre isso algumas vezes. Quem são as pessoas mais bem-sucedidas? As pessoas que têm atitudes. Bispo, não são os que têm os melhores currículos? Não. Tem gente que tem um bom currículo e não tem atitude. São as pessoas que têm atitudes. E principalmente as pessoas que têm atitudes de fé. Essas são as pessoas mais bem-sucedidas. Segunda Crônicas 26, diz assim, Uzias tinha 16 anos de idade, quando começou a reinar em Jerusalém. 52 anos, reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Eu gosto muito da história de Uzias, que nós aprendemos demais com ele. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que atitudes de fé, atitudes de obediência, quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais sábios somos, nos tornamos em fazer o que Deus aprova, mas isso influencia nos resultados na nossa vida. Então, leia isso aqui comigo. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Amazias, seu pai, havia feito. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias. Diga comigo, que era sábio nas visões de Deus. Diga em voz alta agora, com muita lucidez disso aqui, tá? Muita lucidez. Diga, enquanto Uzias buscou o Senhor, lê. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Tem uma coisa linda aqui. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Era o mentor dele. Era o seu mentor, seu orientador. O que você pode entender como uma pessoa sábio, era sábio nas visões de Deus? O que você entende com isso? Era uma pessoa que tinha sabedoria para fazer o que Deus aprova. Quando você adquire sabedoria para fazer o que Deus aprova, é isso aqui, que acontece.
enquanto ele buscou a Deus, e quando nós falamos de buscar a Deus, nós falamos, você sabe que as suas orações, você não vai fazer oração que você não acredita nela. Você só faz oração que você acredita. Então você precisa ter cuidado com o tipo de oração que você faz. Eu vou mostrar hoje atitudes distintas, tanto na vida de Uzias, né? A atitude que fez Uzias crescer tanto, prosperar tanto, avançar tanto. E o mesmo Uzias chegou um momento que se perdeu. Quando ele saiu de perto, quando morreu Zacarias, ele se perdeu. Quando o seu mentor, quando ele perdeu o seu mentor, seu orientador, ele se perdeu. Ele foi e guerreou contra os filisteus e destruiu as muralhas de Gade, de Jabne e de Asdod. Construiu cidade, diga comigo essa palavra, construiu cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Por isso que eu sempre falo, né? Cuidado, o povo de Deus sempre foi grande, sempre foram poderosos, nunca foram gente pequena, gente medíocre. E o medíocre, o que se tornou medíocre, fracassou. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que moravam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, que chegou a ser tão poderoso que a sua fama se espalhou até a entrada do Egito. Uzias construiu torres em Jerusalém, junto ao portão da esquina, junto ao portão do vale, junto ao portão do ângulo e as fortificou. Também construiu torres no deserto, cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado. Diga comigo, tinha muito gado. Tanto na Cefalá como nas Campinas, tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque, diga comigo, era amigo da agricultura, pecuarista e agricultor, lavoura e criava gado. Uzias tinha um exército de homens preparados para a guerra, que saíam para a batalha em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e pelo oficial Maceias, sob a direção de Ananias, um dos oficiais do rei. O número total dos chefes das famílias, homens valentes, eram 2.600. Debaixo de suas ordens havia um exército de guerreiros de 307.500 homens, que fazia a guerra com grande poder, para ajudar o rei contra os seus inimigos. Uzias preparou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedras. Em Jerusalém ele fabricou máquinas inventadas por homens peritos, que foram colocados nas torres e nos campos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Diga comigo, a fama de Uzias se espalhou até muito longe. Leia em voz alta agora, bem forte, por favor. Porque ele foi maravilhosamente ajudado até se tornar muito poderoso. Por que ele se tornou tão grande? Se eu mudar a tradução, você vai. Deus o ajudou maravilhosamente, até que se tornou, até se tornar muito poderoso. A unção de Deus sobre a vida dele, a sabedoria de Deus sobre a vida dele, a bênção de Deus sobre a vida dele,
Aí é que está o problema. Foi tão longe, cresceu tanto. Mas depois que Uzias se tornou poderoso, leia aí, mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Depois de tão longe, depois de crescer tanto, depois de prosperar tanto, tanto poder, olha a Bíblia, se tornou poderoso. O coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Se tornou orgulhoso para a sua própria ruína. Se perdeu em Deus. Se perdeu na fé. E aqui foi a queda dele. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Aí, o resumo dessa história. Olha aqui para mim, presta atenção nisso. É o que eu falava hoje, né? O dia que você acreditar na Bíblia no literal, você vai vivê-la no literal. Ah, bispo, eu acho que tem coisa que é figurada. Tá. Hoje eu estava dizendo, você estava comigo na live, eu estava dizendo o seguinte. Olha o diferencial de Jesus. Gênesis 1, 26, diz, façamos o homem segundo a nossa semelhança, a nossa imagem segundo a nossa semelhança, ok? Primeira palavra que vem, domine sobre os peixes. O que Jesus fez nas pescas? O que Jesus fez em 3 pescas? Ele creu no literal. Ele determinou que os peixes entrassem nas redes. Entrou um cardume. Na outra entrou 153 grandes peixes. Na outra questionaram se ele pagava imposto ou não pagava imposto. Ele disse para Pedro, Pedro, vai lá, lança o anzol e o primeiro peixe que você pegar, vai ter uma moeda na boca dele, de 4 dracmas. Vai lá e paga o meu e o seu imposto. Como é que ele sabia que tinha aquela moeda, ou o que aconteceu que aquela moeda foi para lá? Mas o ponto que eu quero me atentar é o seguinte, domine sobre os peixes, ele acreditou. Ah, isso é figurado, isso não é bem assim, ele acreditou. Ele deu uma ordem e aconteceu. Ou você tem dúvida que ele disse, entre naquelas redes. Entre naquelas redes. Por que quando Josué orou, o sol e a lua parou? Porque ele acreditou. Por que o vale de ossos secos se tornou um exército enorme? Porque Ezequiel profetizou, ele acreditou. Todos aqueles... Por que a viúva viu o milagre da multiplicação? Uma mulher que estava totalmente endividada, o homem de Deus disse assim, vai e pede vasilhas para os teus vizinhos, não peça pouco não, peça muito, e entra para dentro da tua casa depois, e você vai derretar esse azeite nessas vasilhas, e não simplesmente vira o azeite. Ela saiu pedindo azeite, pediu vasilha para a vizinhança toda, e acreditou que algo sobrenatural ia acontecer, e algo sobrenatural aconteceu. Sabe quando a gente para de viver milagres? Quando a gente começa a racionalizar. Sabia? Quando a gente começa a racionalizar. Você quer ver uma igreja? Vou te dar uma dica, só preste atenção. Olha uma igreja com a teologia de fé e olha uma igreja que a teologia é teologia de letra. Vai lá, faz uma visita. Você vai escutar o texto do contexto do texto áureo, a hermenêutica da exegese, e você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai, o que é aquilo que ele fala? O que dizia aquilo? Do que ele falou? Mas o que é? De comer isso? Não.
Porque você não vai entender. Porque a teologia de fé é a teologia que muda a vida de uma pessoa. A letra mata, o espírito vivifica. Eu preciso de espírito. Eu preciso fazer orações poderosas. Eu não vou fazer oração que eu não acredito. Você não faz oração que você não acredita. E mesmo quando você começar a fazer essa oração, que você começa meio assim, vamos ver se funciona. Não vai acontecer do dia para a noite. Tem coisas, experiências que você vai ter rapidamente, outras não, outras você vai ter que perseverar. Você vai ter que intensificar. Mas, quando nós olhamos para isso aqui, enquanto esse cara buscou a Deus, o que aconteceu com ele? Ele e se tornou poderoso. Enquanto buscou a Deus, havia um fluir sobre a vida dele. Havia um fluxo de unção sobre a vida dele. Havia criatividade. Foi diversificando. Negócios para todos os lados. Engenharia, construindo torres, construindo cidades. Olha que empreendedorismo. Ó, que homem empreendedor. Construindo cidades. Amigo da agricultura. Criador de gado, pecuária, expandindo. Poderoso na guerra. Porque havia uma unção sobre a vida. Ousado. Corajoso. Criativo, apesar da idade. Cresceu, prosperou, se tornou poderoso. O texto diz, foi extraordinariamente ajudado. Será que Deus não pode nos ajudar hoje da mesma forma? Sim ou não? Fazer com que todas as coisas venham a convergir, fluindo em teu favor? Que todas as coisas cooperam, que tem tudo para dar errado, dê certo? Será que não? Sim ou não? Claro que sim. Claro que sim. Por isso que nós precisamos caminhar debaixo dessa cobertura, dessa oração. Senhor, eu creio no que está escrito. Eu creio no mesmo Deus. Hoje na live com vocês, por que eu coloquei Salomão? E mandei você tirar o nome de Salomão e colocar o seu? Porque se Deus fez uma vez, Ele faz de novo. Mudou o tempo, mudou a época, só muda, a história se repete, só muda os personagens. Agora somos nós. Nós somos os heróis da fé de agora. Você é Uzias de agora, que pode ir tão longe e de repente deixar de depender de Deus. Por que essa história? Por que ela está registrada aqui? Para mostrar assim, olha quando um homem depende de Deus, como ele se torna poderoso. Mas olha como o mesmo homem que se tornou extraordinariamente poderoso pode terminar os seus dias. Como é que ele terminou os dias dele, você sabe? Sabe? Leproso, excluído. Uma lepra tomou conta dele por causa da desobediência dele. E terminou seus dias envergonhado, excluído, miserável, leproso. Foi assim que ele terminou seus dias. É um exemplo para nós. Enquanto ele buscou o Senhor, enquanto ele fazia o que Deus aprova, ele cresceu, ele prosperou. Vamos para Isaías. Quando Acais, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, rei de Rezim, da Síria, e Peca, filho de Ramalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei, a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Quer dizer, estava ali aquele alvoroço. Então o Senhor disse a Isaías, saia e leve seu filho, Sear-Jazube, vá encontrar-se com Acabe, no final do arqueduto, do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele, diga comigo, diga a ele. O que é para dizer para ele? É a mesma coisa que é para dizer para nós. Tenha cuidado, acalme-se, não tenha medo.
Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se, não tenha medo. Estava igual, sabe o vento que vem, pega na floresta lá e começa aí corre o risco você virar a onda do mar. Como é que o que a Bíblia fala? Que aquele que duvida é como a onda do mar, agitada e levada pelo vento. Esse é o que duvida. O que duvida não tem firmeza. O que duvida, o vento sopra, vai. O vento sopra, vem. O vento sopra, vai. O vento sopra, vem, porque duvida. Não tem firmeza. Diga a ele: tenha cuidado e acalme-se, não tenha medo. Que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes. Sabe o que Deus está falando? O que é o resto de lenha fumegante? Só tem fumaça aí, meu filho. Tem medo não, só tem fumaça, não tem fogo aí não. Você entendeu? Não tem fogo aí, só fazendo fumacinha. Tenha medo não. Vem, parece que tem um fogo ali, não tem não. É só resto de lenha fumegante. Tem uma mensagem aqui para você. Se eu parar só aqui para você, olha para quem está ao teu lado e fala assim: tenha cuidado. Agora diga para ele: acalme-se, não tenha medo, que o seu coração não desanime. Agora fala assim: fala mesmo, Jesus. Deus está falando com alguém aí, hein? Está falando com vários. Porque a Síria, Efraim e o filho de Ramalias têm tramado sua ruína. Olha, que coisa linda, como é que Deus vem e fala assim específico. Eles têm tramado a sua ruína. Vamos invadir o rei de Judá, estão dizendo isso. Vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tebel reinar sobre ele. Assim diz o soberano Senhor. Não será assim, isso não acontecerá. Esse é o plano dele. Esse é o plano dele. Esse é o plano do diabo para muitos. É o plano do diabo usando algumas pessoas. Mas o que Deus está dizendo? Essa é a intenção dele: quer invadir, quer tomar o que é teu, quer dividir o teu reino. Mas isso não vai acontecer. Isso não será assim. Você não vai perder. Diga: eu não vou perder. Pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Ramalias, quer dizer, quem está à frente. Se vocês não ficarem firmes na fé, diga comigo, se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. O que nos faz resistir? É permanecer firme na fé, é permanecer no Espírito, em oração. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas, de todos os lados nós seríamos atacados, mas jamais destruídos. Disse ainda o Senhor a Acais: peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal milagroso. Seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Peça o impossível, peça um sinal. Você está com dúvida? Peça um sinal. Olha que coisa linda. Mas Acais diz assim, diga comigo: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Mas era santo, né? Deus está dando a liberdade para pedir Deus fala: pede um sinal que você quer. Pode ser das profundezas, pode ser o sobrenatural. Pede um sinal. Não pedirei, não vou pôr o Senhor à prova. Incredulidade. Incredulidade. Sabe qual foi a desgraça dele? Que ele já tinha feito aliança com alguém que ele acreditava que ia ajudar ele. Ele colocou a confiança no homem, não em Deus. Aí é que está o problema.
Aí é que está a questão. Diferente, quem lembra de Gideão? Quem lembra de Gideão, dos 300 valentes, meu filho? Você está... Vem lá o Senhor, 7 anos de perda, 7 anos, os midianitas vindo, saqueando e roubando toda a sua prosperidade. Aí o Senhor vem, o anjo aparece para Gideão e diz assim: Deus é contigo, guerreiro valente. Vai que você vai libertar Israel das mãos dos midianitas. Ele diz: mas como é que eu posso fazer isso? Eu sou da menor família, família mais pobre, eu sou o menor na casa de meu pai. Ele falou: vai, eu sou contigo, eu estou enviando. Aí ele pega e vira e diz assim: ó, fica aí, não sai não, que eu vou trazer minha oferta para o Senhor. O anjo disse: estou esperando, pode ir lá. Ele foi, ele trouxe a sua oferta, colocou, trouxe num cesto, o Senhor disse assim: coloca aí na pedra. Colocou numa pedra, sabe o que aconteceu? Fogo saiu da pedra e o Senhor recebeu aquela oferta. Aí, ele vira e diz assim: Senhor, se o Senhor é comigo mesmo, o Senhor vai me dar essa vitória, me dá um outro sinal. Eu vou pegar um novelo, de lã, e eu vou colocar no orvalho. Se amanhecer o dia, o novelo estiver cheio d'água, e tudo ao redor seco, eu vou entender que o Senhor é comigo. O Senhor falou: ok, vai lá. Ele põe o novelo lá, no outro dia ele corre, o novelo de lã está encharcado, e seco para tudo quanto é lado. Ele pega, o texto diz que ele espremeu e encheu uma vasilha, de tanta água que tinha no novelo. Aí ele diz assim: só mais dessa vez, não fique bravo comigo não. Não fica bravo comigo não. Então faz o inverso agora. Que só o novelo esteja seco e o resto molhado. Ok, meu filho, está lá. Colocou o novelo lá, tudo encharcado e o novelo sequinho. Deus se manifestando. Sabe por quê? Deus, Ele se agrada de pessoas ousadas. Ele tinha dúvida: eu estou precisando de convicção, Senhor. Eu preciso de convicção. Ele falou o que estava no coração dele. O que Deus não gosta? De hipocrisia. Pede o que você quiser, das profundezas, pede um sinal das profundezas, das coisas mais doidas que você quiser, meu filho, e eu vou dar a você. Ah, não vou botar o meu Deus à prova, não. Você é um hipócrita. Desculpa o que eu vou falar para você agora, tá? Igualzinho a pessoa que fala assim: pede prosperidade, filho. Busca de Deus. Deus quer confiar mais nas suas mãos. Não ligo para dinheiro. Por que você não liga? Você já parou para pensar quanto você poderia fazer se você fosse uma pessoa mais próspera? Quanta gente você poderia ajudar? Quanta gente nós poderíamos ajudar? O quanto nós poderíamos realizar por tanta gente? O quanto nós poderíamos realizar pelo reino? Já parou para pensar nisso? Porque tem gente que diz assim: ah não, dinheiro é pecado. Aonde? De onde você tirou isso? Dinheiro é ruim. Não, mas de onde você tirou? Se fosse assim, então Uzias não teria crescido tanto. Se fosse assim, se Deus gostasse do mínimo, Ele teria operado a pesca maravilhosa no mínimo. Eu vou mandar só uma meia dúzia de peixe para você, só para você ver que eu faço. Mas Ele mandou a ponto do barco afundar, de não caber nos barcos dos amigos que chamavam. Mais peixe, mais lucro, não é? Sim ou não? Mais peixe, mais dinheiro. Então Ele mandaria só uma quantidade pequena. Por quê? Por que Ele vai mandar uma abundância dessa? Por qual razão? Porque o problema não está no dinheiro. O
problema está nas intenções e motivações. Se as intenções e motivações forem erradas, realmente dinheiro é um problema sério. É como a gente sempre diz, né? Quem é mau vai fazer mais maldade, não é? E quem é bom? Vai fazer mais bondade. Vai poder realizar muito mais. Então, quando a pessoa diz assim, eu não ligo, não, deveria ligar. Eu quero, Senhor, eu quero poder fazer mais. Eu quero poder realizar mais. Eu quero contribuir muito mais para o teu reino. Eu quero que o teu reino seja muito mais poderoso, porque o reino do diabo tem recurso. E muito recurso. Porque tem gente que investe pesado. É ou não é? Sim ou não? Você já viu quanto uma escola de samba gasta em época de carnaval? Você já viu ou não? Milhões, mas é milhões para um desfile de uma semaninha, de 3 dias, sei lá. Milhões e milhões. Eu já vi, teve um ano que eu olhei que uma escola tinha gastado aproximadamente 10. Para porcaria. Para prostituição. Para sujeira, para imundícia. E tem gente, por que faz isso? Porque tem investidores. Tem gente que banca tudo isso. E outros passam o ano inteiro investindo nisso. Então, o que faz com que isso venha para as mãos do justo? Mentalidade. A mentalidade mudada. Eu quero ser um instrumento. Eu quero que Deus me use. Eu quero que Deus me prospere. Eu quero ser uma pessoa generosa. Quando eu partir dessa terra, eu quero ter podido contribuir, ter contribuído bastante, deixando minha marca, meu legado, ajudado muitas pessoas, ou dado condições ao reino de avançar, expandir. Disse então Isaías: ouça agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que é Deus conosco. Ele comerá coalhada e mel, oposto de pão e vinho, né? Até a idade que saiba rejeitar, diga comigo, até a idade que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Quer dizer, coalhada e mel, sabe o que quer dizer isso? Enquanto você é criança, você vai comer comida de criança. Quando você aprender a discernir e for homem maduro, você vai comer comida de homem. Do contrário, a tua medida vai ser de criança. O Senhor estava com José, Gênesis 39, diga comigo, o Senhor estava com José, de modo que lê aí, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, diga comigo, quando este percebeu que o Senhor estava com ele, e que o fazia o quê? Em tudo que realizava, agradou-se de José, tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Deixa eu dizer uma coisa muito séria a você. Quem abençoou? José abençoou Potifar ou Potifar abençoou José? Quem
era o portador da bênção? Era Potifar, que colocou José para administrar os seus bens? Ou José, que foi uma bênção na vida de Potifar, fazendo com que a riqueza de Potifar se multiplicasse? Não foi o Potifar que abençoou José. José abençoou Potifar. Havia uma unção sobre a vida de José. Havia uma unção sobre a vida dele, a bênção do Senhor estava sobre a vida dele, e tudo que ele fazia prosperava. Essa é uma oração que você deve aprender. Senhor, eu quero essa unção sobre a minha vida. Eu quero essa unção. Se havia unção sobre a vida de José, que todos viam que o Senhor estava com José, e tudo que José fazia prosperava, eu quero essa unção. O Senhor pode fazer na minha vida. Se enquanto Uzias buscou o Senhor fez Uzias prosperar de forma tão incrível, o Senhor pode fazer na minha vida. Quem está entendendo? E é se libertar daquela mentalidade assim, não sei se é para mim, não sei, meu Deus do céu, o Senhor me capacita para a minha mente, me ajuda, Senhor, a entender coisas. Nós precisamos de uma imersão espiritual, hein? Nós precisamos de uma imersão espiritual, sabe, para entrar na profundidade do mundo espiritual. Nós precisamos disso, para entrar na atmosfera, no que é chamado a quarta dimensão, o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual governa o mundo físico. E quando você caminha nessa dimensão, que é a quarta dimensão, o que você enxerga na quarta dimensão é o que materializa na terceira, na segunda e na primeira dimensão, que é fisicamente na Terra. Hoje de manhã, quem estava comigo na live? Você entendeu qual foi a direção que eu dei para vocês? Tira o nome de Salomão e coloca o seu. Tira o nome de Judá e de Israel e coloca o seu. O povo de Judá e de Israel, diga comigo, era tão numeroso como a areia da praia. O meu povo, o povo da minha empresa, a minha clientela é tão numeroso como a areia da praia. Diga comigo, eles comiam, bebiam e eram felizes. Fala o teu nome, eu vou comer, beber e serei feliz. Esses reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. As provisões diárias de Salomão, não vou nem falar que eu te oprimo. Ou quer que eu fale? Sim ou não? Está achando que gasto de 3, 4, 5 mil reais por mês é muito? 10 mil? Não, bicho, minha provisão é grande. Meu pão nosso é grande. Eu preciso todo mês aí 30, 40, 50 mil de provisão. As provisões diárias de Salomão era 30 tonéis da melhor farinha, 60 tonéis da farinha comum. Diga comigo, 10 cabeças de gado, engordado em cocheiras. Sabe o que é isso? Confinamento. Gado de confinamento. 20 gado engordado no pasto, 30 cabeças diária. 30 cabeças. No pasto, 100 ovelhas e bodes, bem como servos, gazelas, corças e aves escolhidas. E ele governava todos os reinos oeste do Eufrates, desde Tisva até Gaza. Diga comigo, ele tinha paz em todas as fronteiras. Diga, eu tenho paz em todas as áreas da minha vida. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel, que é a sua, né? Coloque seu nome aqui, viveram em segurança. Por que viveu em segurança, meu Deus? Porque essa abundância toda, a bênção de Deus. 27.
Diga comigo, todo mês, mais uma vez, todo mês, fornecia provisões ao rei Salomão. Cuidavam para que não faltasse nada. Todo mês havia provisões. Diga comigo, todo mês havia provisões. Diga, todo mês não faltava nada. Diga, Deus fez na vida dele, Deus faz na minha vida também. Deus deu a Salomão sabedoria e discernimento extraordinário. Fala o teu nome. Então fala, Deus deu a quem? Ao Maurílio. Fala o Maurílio. Sabedoria e discernimento extraordinário. E uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. Diga, a sabedoria. Fala o teu nome. A sabedoria, fala o teu nome, era maior do que todos os homens. De quem eu conheci, quem ele conhecia, ninguém tinha sabedoria maior do que ele. Diga comigo em voz alta novamente. Não estou repetindo a mesma coisa não, é outra colocação, é outro versículo, 31. Diga comigo, ele era mais sábio do que qualquer outro homem. Traz para a tua vida, profetiza sobre você, fulano, Maurílio, você... Quando você lembrar, você fala o meu nome. Maurílio, você é mais sábio do que qualquer outro homem. A tua sabedoria é extraordinária, imensurável, é de abrangência imensurável, como está escrito aqui. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Todo mundo ouvia falar dele. Eu estava estudando sobre isso, você sabe, a rainha de Sabá pagou 4,5 milhões por uma audiência com ele. 4,5 milhões dias de hoje, dólares. Quanto é o dólar, Marcelo? 5 vezes 5, 25, 20 milhões. Vamos colocar, 20 milhões. Para ter uma audiência com ele. Ah, é caro. É caro nada. Quanto será que ela cresceu estando com ele? Quanto ela evoluiu estando com ele? Porque ela mesma disse, eu ouvia falar a teu respeito, mas eu cheguei à conclusão que não é nem a metade o que eu ouvi, é superior ao que eu ouvia. Tudo que eu ouvi a teu respeito não é nem a metade, é muito mais, porque ficou surpresa. Quanto que ela pegou daquela influência, daquela visão, daquela sabedoria, de como ele conduziu o seu reino, quanto que ela pegou? Quantas pessoas vão pagar para ter uma audiência com você, para ter uma hora com você, uma hora junto com você, pela tua profissão, pelo profissional que você é? Quando você é perito, você pode colocar o valor e os outros vão pagar, vai falar, é caro. Não, caro é o que não resolve. Quando resolve, não é caro não, é barato. Não é verdade? Caro é o que você faz e não traz retorno nenhum para a tua vida. Mas o que você faz e traz retorno para a tua vida não é caro não. É igual as técnicas dos vendedores, né? Antigamente os caras falavam assim, ia vender um produto para você, falava, quanto custa? Ele já virava naquela dinâmica de venda e falava, o que custa é você não ter, o que custa é você não levar, isso é que é caro. Você não ter esse produto é um prejuízo gigantesco para você. Você fala, oh, meu Deus, eu preciso levar esse negócio para casa. Homens, diga comigo, de todas as nações, vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Que venha gente de longe para contratar teu trabalho, para contratar teu serviço. Quem crê nisso? Quem precisa disso?
que venha gente de longe, porque ouviu falar da tua perícia, da tua habilidade, o quanto você é perito no que faz, o quanto você é especial no que faz. Que venha gente de longe, homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão, eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Não, peraí, vai lá ver de perto. Diga, declara, a gente vai vir de todos os lados para estar comigo. Estou vendo você profetizar, Margarete, é isso mesmo. Estou vendo, já li tua boca aqui. É isso. Vai vir gente de tudo quanto é lugar, pessoas de todos os lados. Eu preciso me organizar para administrar, porque virá de todos os lados. Pessoas me procurar para ter o meu trabalho, para ter uma audiência comigo, para ter uma hora comigo. Eu não sei o que você faz, mas você sabe o que envolve a tua oração. Se Deus fez na vida, como nós sempre falamos, né? Fé natural, resultado o quê? Fé sobrenatural, resultado o quê? Então, eu acabei de dizer uma coisa a você. Por que Jesus orou para que, foi lá, deu a direção a Pedro e disse, vai lá, pesca que você vai ter um dinheiro na boca daquele peixe lá. O texto de Gênesis diz, você terá domínio sobre os peixes. Ele disse, isso não é de enfeite. Ô Pedro, lança a rede aí do lado direito. Ali ele já deu uma voz de comando, entra na rede dele. Quem são seus peixes? Seus clientes. Com o que você trabalha? Seus peixes são seus clientes. Uma pesca um cardume, a outra pesca 153 grandes peixes. Você tem que ter fé, tem que orar. Profetizar. É aquela frase que nós já falamos anteriormente. Há momentos que um peixe resolve a tua situação. Ele precisava de um para pagar o imposto, certo? Foi lá, achou o peixe, mas depois teve o cardume, que foi uma quantidade de peixe gigantesco que não cabia no barco, teve que pedir ajuda para os outros, porque as redes estavam rasgando de pequenos peixes. Mas depois teve a pesca que tinha 153 grandes peixes. Você não tem coragem de orar para que Deus manda 153 grandes peixes para você? Sim ou não? Quando você bater a meta dos 153, determina mais 153. Entendeu? Se você tem fé, determina a rede cheia de peixe pequeno e se prepara para os peixes grandes também. Nós precisamos profetizar. Nós precisamos declarar. E a Bíblia não diz, seja feito segundo a sua, seja feito conforme a sua. Espera aí, eu creio, eu acredito. Seja feito conforme a sua fé. Está aqui, ó. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha o primeiro aqui, ó. Domine ele sobre os peixes do... Ele foi no literal. Ele foi no literal. Eu domino. Ele creu. Quando nós vamos no literal, e está cheio de exemplos, viu, na Bíblia. Volta ali, deixa eu ver um negócio ali, deixa eu expandir isso aqui. Diga comigo, sobre as aves do céu. Quando o povo estava lá no deserto, o Senhor só mandou uma ordem que viesse codorniz de tudo quanto é lado, elas voavam 90 metros, foi fazendo uma pilha, foi caindo, ficou 90 metros de carne. Para comer 30 dias até sair carne pelo nariz. Sobre grandes animais de toda a terra.
Eliseu, uma vez uma meninada começou a fazer graça com ele, que Eliseu era igual o rapaz aqui, ó. Como é que você chama? Você é de vermelho mesmo. Isso. Hã? Rodrigo. Por que era igual ao Rodrigo? Eliseu era igual o pequenininho ali também, ó. O Nelson. Era meio calvo. Aí uns meninos começaram a sair e ficou assim: ô calvo, vai calvo, vai. Ele ficou nervoso, ele mandou uma ursa sair, a ursa veio e comeu todos os meninos. Ele ficou irritado com aquilo. E uma ursa saiu e comeu toda a meninada. Matou todos os meninos. Aí o religioso já fala assim: ele não era de Deus, não. Só que saiu, né? Saiu e funcionou. Entendeu? Então, animais que se movem rente o chão. Nós precisamos ampliar nossa fé. Nós precisamos jogar o nosso anzol. Se tivesse falado assim, ó, vai ao mar e jogue o anzol, tira o primeiro peixe que você pegar, abra a boca dele, você encontrará uma moeda. Acha? Acontece não. Ele foi e aconteceu. Acontece o que a gente acredita que acontece. Acontece na medida, Senhor, eu creio que o Senhor pode me surpreender. Eu creio no Deus da Bíblia. Eu creio no Deus da Bíblia. Eu creio que o Senhor pode fazer surgir do nada. Espera aí, de onde saiu aquela moeda na boca? Como é que Ele transformou água em vinho? Como é que Ele multiplica 5 pães e 10 peixes e transforma? Por quanto que Ele multiplicou? Porque Ele encheu, era uma quantidade de gente para lotar um pequeno estádio. Cerca de 20 mil pessoas. Ele alimentou todos. Multiplicou por quanto? Quantas mil vezes Ele multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixes? É a nossa mente que tem que ampliar. É a nossa mente que tem que ampliar. Nós que precisamos expandir. E fazer orações ousadas. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas e a todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo, vou lançar a rede. Não racionalizou, não questionou, não tentou dar explicação da explicação, não acontece, não, eu vou fazer, eu não entendo de milagre, se o Senhor está falando vai acontecer. Diz comigo, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram o quê? Porque fizeram. Nós precisamos orar, nós precisamos profetizar. Parar de ouvir, ser bombardeados na mente, porque essa história que a gente ouve tanto sobre crenças limitantes é do diabo. Você não pode, isso não acontece assim. Você acha. Você não tem preparação, você não tem estrutura. Querido, se isso fosse a coisa mais importante, Deus teria buscado os mais preparados para fazer o que Ele queria. Davi não seria o rei que ele teria escolhido, teria sido um dos irmãos dele ou qualquer outro do exército. José tinha 12 irmãos. Por que ele? Poderia ter sido os irmãos mais velhos dele, poderia ter sido qualquer pessoa. O pai da fé não precisava ser Abraão, um velho, podia pegar um cara novo, ter escolhido outro, pegou um casal idoso. É para mostrar o que ele faz. É isso que tem que estar dentro de nós. Essa é a fé. Nós não vamos orar pelo que nós não acreditamos. E nós precisamos ter muito cuidado com
o tom da nossa fé. Porque também nós podemos ter aquela fé o seguinte: tudo na vida é o seguinte, nós damos um passo de fé, né? Quando Jesus saiu com os discípulos, entrou no barco, ele disse assim, vamos para o outro lado. Tinha paz do lado de cá. Quando eles estavam atravessando, eles foram surpreendidos por uma tempestade. Entendeu ou não? Sim ou não? Prestou atenção no que eu disse ou não? Ou não entendeu? Vou repetir de novo. Eles entraram no barco e disseram assim, vamos para o outro lado. Temos coisas novas para fazer, experiências novas para viver, resultados novos para colher, vamos para o outro lado. Saiu para ir para o outro lado. Estava em paz, bonança. Foi surpreendido por uma tempestade, no meio do caminho. E aí, qual a lição que Jesus deu? Repreendeu a tempestade, usou a fé naquela tempestade, a tempestade foi repreendida, a paz voltou, chegaram ao seu destino. Eu tenho fé para abrir um negócio, não vai ter tempestade nessa travessia, não? Sim ou não? Eu preciso usar a fé para romper, porque eu já dei um passo de fé. Eu tive uma ideia, eu tive um projeto, eu fui ousado para começar, e agora? Quando você dá o passo de fé para se casar, você não deu o passo de fé para se casar? Sim ou não? E agora? Vou dar um passo de fé para largar. Está repreendido. Agora, por quê? Agora, eu dei para casar, apareceu uma tempestade aí no meio, o que eu faço? Repreendo a tempestade, ajusto o que precisa ajustar. Lembra daquela... Hoje eu falei sobre isso, eu me lembrei disso. Eu estou no meio do mar, fui surpreendido por uma tempestade. Eu remo ou oro? O que eu faço? Estou no meio do mar, fui surpreendido, estou num barco, fui surpreendido por uma tempestade. O que eu faço? Eu oro ou remo? O remo, tem 2 remos no barco. Um remo está escrito nele assim, oração. O outro está escrito ação. Se eu remar só o da oração, o que acontece com o barco? Se eu remar só da ação, o que vai acontecer? Mas quando eu remo os 2, sincronizado, eu vou ao meu destino. Fé e ação. Oração e ação. Oração e ação. Senhor, a tempestade chegou, Senhor, me ajuda. Ei, meu Deus, a onda é grande agora, segura esse barco, Senhor. Segura, me leva, Senhor, me põe em terra firme. Não é? Ou senão, seja mais ousado e fique em pé e fala assim, quieta-te. O Senhor falou com ela, hein? O que será que essa tempestade estava falando para ele falar assim, cala-te. Você sabe que eu tenho uma experiência que eu nunca vou me esquecer dela na vida. Foi um passeio que eu fui fazer, estava a bispa, na chácara que ela tem. E nós saímos para dar uma volta de barco. Meu cunhado comprou um barco e estava todo empolgado com aquele barco. Não é lancha não, viu? Barcão mesmo. Aquele barcão de pescador. Aí, saímos, o rio Paraná, encontramos um banco de areia, lá no meio do rio, lugar delicioso. Encostamos, descemos, estávamos ali brincando, as crianças eram pequenas, eu acho que eu nem tinha os meus, só tinha o dela. E aí, distraído ali, de repente, veio aquele vento tão forte, nós nos distraímos e não percebemos que estava aproximando uma tempestade. E aí, a tempestade e o vento era tão forte que as ondas, começou a água entrar dentro do barco. E por mais que a gente tentava entrar no barco,
as ondas empurravam o barco de volta. Então a gente não conseguia sair, não tinha habilidade no negócio, não era, né, não tinha experiência nessa área, e aquela coisa preta, violenta, aquela chuva monstruosa chegando ali. E aí, criança pequena, aquela situação, nós começamos a orar. Nós começamos a orar e repreender, clamar o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre essa tempestade. O sangue de Jesus, Senhor, tem misericórdia. O teu sangue tem poder. Nós repreendemos essa tempestade. Olha, foi uma experiência sobrenatural. Ela estava vindo, ela veio, aquela, sabe quando a gente vê o pé d'água? Ela veio, ela estava vindo na nossa direção, ela abriu, passou do lado de cá, encontrou atrás e foi embora. E não caiu uma gota ali. Uma gota ali. Nunca vou me esquecer dessa experiência. E se nós não soubéssemos orar e não tivéssemos orado, clamado o sangue de Jesus, nós tínhamos tomado uma chuva daquela, mas era tempestade mesmo. Podia ser uma tragédia, porque era um banco de areia. E com o vento que estava, aquilo ali não ia desaparecer o banco de areia em poucos minutos, porque o vento era muito forte e as ondas já estavam cobrindo o banco. E ela veio, ela abriu, passou do lado de cá, encontrou e seguiu. Forte, né? E se nós não soubéssemos orar? E se nós não tivéssemos clamado o sangue de Jesus? E o barco encheu de água. Ela passou, pois que ela passou, o vento acalmou. Entramos dentro, tiramos a água do barco, entramos dentro e fomos embora. Eu já repreendi a tempestade. Fique em pé, por gentileza. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, das suas raízes brotam um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Diga comigo, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, que é inteligência. O Espírito que traz conselho e poder, que é fortaleza e coragem. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. O essencial é temer a Deus. Ele se inspirará no temor do Senhor. O temor é o princípio da sabedoria. Diga comigo, não julgará pela aparência. Nós como líderes, como autoridades, nós não julgamos pela aparência. Nem decidirá com base no que ouviu. Não, nós não decidimos. Mas com retidão julgará os necessitados. Isso é liderança. É justo, é reto. Com justiça, tomará decisões em favor dos pobres, dos necessitados. E com as suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. E com o sopro de sua boca, matará os ímpios. A retidão, diga comigo, integridade, será a faixa no seu peito. Diga comigo, e a fidelidade, que é fé, o seu cinturão. Esse é o Espírito que estava sobre Jesus e o Espírito que foi derramado sobre nós. Toda pessoa dirigida pelo Espírito Santo é bem-sucedida. E não tem como não ser. Só você prestar atenção o que acontece. O Espírito repousa sobre os que creem e dá sabedoria.
dá inteligência, dá conselho, poder, conhecimento, temor do Senhor. É tudo que nós precisamos para termos e vivermos uma vida elevada e uma vida que progride. Como não vai ser bem sucedido? Por isso que nós precisamos orar por isso, gente. Nós precisamos orar por isso. Orar de forma específica. Eu quero isso, Senhor, eu acredito. Eu acredito, como nós falamos hoje, Uzias, enquanto buscou o Senhor, só prosperou. Eu tenho buscado o Senhor. José, tudo que fazia, ele prosperava. Eu acredito nessa unção. Salomão, meu Deus, olha as provisões de Salomão. Olha a unção. E o texto diz, Deus deu a Salomão essa sabedoria. Deus deu. Agora, queridos, nada vai acontecer se nós não orarmos. Nada vai acontecer se nós não formos específicos. Pessoas dirigidas pelo Espírito Santo são pessoas diferenciadas. Se você quer ser uma pessoa diferenciada, você precisa do Espírito na tua vida. Nós aprendemos como agir, proceder na vida. Nós aprendemos a ter atitudes corretas, sábias, sensatas, totalmente dirigido pelo Espírito Santo. As nossas ações, as nossas atitudes revelam o nosso coração, que está dentro de nós. A atitude é o reflexo da pessoa. Nós precisamos atuar como se já estivesse em posse do sucesso. Como a Bíblia ensina, que é chamar as coisas que não são, como se existisse. Eu sou sábio, eu sou inteligente, eu tenho um espírito de conselho, eu tenho um espírito de fortaleza, eu posso, Deus é comigo. O que me falta, a graça do Senhor supre. O que falta em mim, a graça do Senhor supre. Eu acredito, eu sou um vitorioso, eu sou um vencedor. Cada dia que passar, eu vou crescer mais, vou prosperar mais, vou avançar mais. Eu tenho metas e eu vou alcançar essas metas. Quanto mais alto você subir, melhor você tem que se tornar. Você já observou que as pessoas que atingiram posição alta, que atingiram o sucesso, elas parecem ser pessoas melhores? Homens de Deus, mulheres de Deus mesmo. Elas não têm boas atitudes por causa da sua posição, elas têm a posição como resultado da sua atitude. Preste atenção nisso. É isso, são as nossas atitudes que nos levam ao resultado. Não é resultado que nos leva à atitude, as nossas atitudes nos levam à posição. É isso que tem que estar dentro de você. José foi o mesmo quando vendido como escravo e levado para o Egito. Nós vemos o mesmo caráter em todos os lugares e em cada situação que ele viveu. O mesmo. Por isso que nós precisamos elevar o nosso padrão mental. Por isso que a Bíblia fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Acredite, faça orações poderosas. Está na hora. Cadê os? Quantos peixes precisam entrar na tua rede? Quantos? Domine sobre eles. Você pode determinar, você pode profetizar. Você pode. Eu creio, eu preciso de 10, 20, 30, 40, 50, 150 novos. Eu preciso.
Você pode determinar tua posição, teu salário, teu faturamento. Você pode profetizar o número de clientes novos, o número de contratos assinados. Você pode. Está na hora de usar a fé. Nós precisamos, o agir é com Deus, o profetizar é conosco. O sobrenatural quem opera é Deus. Quando Deus diz a Moisés, diz assim: por que você clama a mim? Diga ao povo que marche, e você usa o teu cajado aí, meu filho, e toca o mar. Fende o mar. Ele creu, ele foi, pisou na água, tocou o cajado na água, a água abriu. Mas precisa se abrir caminhos aonde não existe. Se Deus deu a Uzias, Deus prosperou, enquanto ele buscou, ele prosperou, ele foi engrandecendo, foi extraordinariamente ajudado por Deus. Por que você não será? Deus quer te ajudar de forma extraordinária também. Incrível, poderosa, sobrenatural. Você precisa acreditar nisso. Amém? Vamos fazer as nossas orações poderosas? Faça as suas declarações poderosas. Quem são esses peixes que precisam entrar nas tuas redes? Quem são? Deus quer te ajudar como ajudou Uzias. Fala com Deus, fala: Senhor, enquanto Uzias te buscou, ele foi extraordinariamente ajudado pelo Senhor, abençoado pelo Senhor. Eu creio, meu Pai, eu creio, eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho servido ao Senhor, eu tenho orado ao Senhor, eu quero, meu Pai. Não foi Potifar que ajudou José, mas sim José, a bênção estava sobre a vida de José. Foi José que carregava aquela unção. Querido, isso quer dizer que aonde você for, a unção está com você. A unção está sobre você. Você que é o canal de bênção, você que é o instrumento de prosperidade. Viu? Quando alguém abre uma porta para você, ele está abrindo uma porta para que você leve a unção, o poder de Deus. Não é Ele que está te ajudando, você está sendo um instrumento para levar unção, prosperidade, abundância para aquele lugar. Então determina, em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, coisas diferenciadas acontecendo. Se homens de fé, mulheres de fé, são homens e mulheres diferenciados, ó meu Deus, se nós oramos por aquilo que nós acreditamos, eu declaro, Senhor, levanta, prospera, levanta, meu Pai, que haja uma diferença gigantesca na vida desses homens, na vida dessas mulheres. Prospera, Senhor, abra portas, manda, meu Pai, manda os 153 grandes peixes, manda um cardume, Senhor, eu declaro um cardume, Senhor. São clientes, são negócios, são pessoas, meu Pai. Traga, meu Deus, se o Senhor gostasse da escassez, o Senhor tinha mandado naquela pesca uma meia dúzia de peixes, mas foi tantos peixes, que as redes começaram a rasgar, o barco quase afundou. Tamanha quantidade de peixe, mais dinheiro, mais peixe, mais prosperidade. E eu declaro sobre a vida do teu povo, eu profetizo, meu Pai, ó meu Deus, portas gigantescas abertas. Eu profetizo, meu Pai, transferência de riquezas. Eu profetizo o teu povo extraordinariamente ajudados pelo Senhor, o teu povo extraordinariamente ajudados, que a fama deles cresça, que eles expandam, que eles prosperem, meu Pai. Havia uma unção sobre a vida de Salomão que foi derramado sobre o Senhor. O Senhor disse acerca de Salomão que aqui está aquele que é maior que Salomão. Aqui está aquele que é maior que Salomão. Se o Senhor abençoou Salomão, abençoe-nos, Senhor. Eu quero, meu Pai, eu quero todos os dias o Senhor acrescentando almas à igreja, todos os dias chegando almas novas à igreja,
todos os dias chegando pessoas para o Senhor transformar a vida. Eu declaro mesmo sobre o trabalho, a obra das mãos, todo dia um cliente novo, 2, 3, 4, 5 negócios novos, 10 negócios, 10 clientes. Eu declaro e profetizo sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, todos os meses, provisões poderosas. Eu declaro e profetizo provisões incríveis, provisões abundantes, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo sobre a vida do teu povo, da tua igreja. Eu oro com eles, eu declaro sobre a vida deles. Ó meu Deus, multiplica o salário, transborda sobre a vida deles. Senhor, eu profetizo, o salário dele vai ser o dízimo dele. Eu declaro, o salário dele será o dízimo dele. O Senhor já fez uma vez, pode fazer de novo. Eu declaro e profetizo em nome de Jesus. Está determinado, está profetizado em nome de Jesus. Visita, meu Pai, cada empresa, visita cada local de trabalho. Visita, meu Pai, visita, meu Deus, leva a tua unção para a empresa. Eu quero pedir uma bênção, eu quero declarar sobre a vida deles bênçãos explosivas, negócios diferenciados, meu Pai. Eu oro, Senhor, por uma medida maior. Leve-nos para um nível maior, Senhor. Leve-nos para um nível maior. Leve-nos para um nível maior, Senhor. Leve-nos para uma medida maior. Eu declaro sobre eles, eu profetizo sobre eles, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, acredite. 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 Eu declaro, Senhor, todas as coisas fluindo em favor dela. Eu profetizo, Senhor. É pelo Espírito. É por Ele. É por Ele. Creia, creia, e eu profetizo sobre a tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida. Olha, feche os seus olhos e preste atenção. Eu vou fazer uma oração por você. Mas eu quero que você, nos últimos dias, Deus tem falado muito, muito, muito ao meu coração sobre o poder da visualização, o poder de você enxergar. Lembre-se que a Bíblia diz que como imaginou na sua alma, assim é.
Quando Abraão estava ali frustrado, achando que não ia acontecer, Deus manda ele sair para fora da tenda e olhar para o céu, e deu aquela imagem poderosa das estrelas. Ele disse: se você puder contar, assim vai ser a sua descendência. É como se Abraão, cada estrela que ele olhasse, ele enxergasse o rostinho de um filho. Aquilo trouxe esperança para ele. Quando o anjo do Senhor falou para Jacó: Jacó, levante os seus olhos e veja. Veja que os machos que cobrem o rebanho são salpicados, listados e malhados, porque eu tenho visto tudo que Labão te fez. Eu quero que você, com os olhos da fé, eu quero que você se veja com aquela unção, você se destacando, você sendo o melhor no que você faz. A tua fama, ela vai crescer. Ela vai crescer. Pessoas vão te procurar de lugares distantes para fazer parceria, negócio com você, ter uma audiência com você. Deus vai te ajudar extraordinariamente, só acredite nisso. Não é o que você tem, não é se você é capaz ou não é capaz, Deus te capacita. Todos os textos que eu li, Deus deu sabedoria, Deus deu inteligência, Deus prosperou, Deus os fez prosperar. Só faça um contrato com Deus. Não faz igual a Acaz, que Deus dá oportunidade a ele, mostra a ele: olha, não tenha medo, meu filho, não tenha medo. Tudo isso que vem contra você é só haste madeira fumegante, não vai dar em nada. Pede um sinal se você quer. Aí ele pega e diz: não, não vou tentar o Senhor. Mas é que ele já estava com a confiança no homem. Não, não coloque a sua confiança no homem, coloque em Deus. Ele fracassou, foi um frustrado, porque deixou de confiar em Deus. Escolheu confiar no homem. Estabeleça uma aliança com Deus. Eu vou até o fim, Senhor. Eu vou até o fim, dependendo do Senhor, confiando no Senhor. E eu vou reconhecer a minha vida inteira que eu jamais poderia ter chegado aonde eu cheguei sem o Senhor. Eu reconheço isso, porque em mim não há poder suficiente, não há competência, não há sabedoria e inteligência suficiente, porque lá no fundo nós nos conhecemos. Se não for a graça dele, o favor dele sobre nós. Então faz o teu contrato com Deus, faz a tua aliança com Deus, porque Ele vai te ajudar extraordinariamente, Ele vai te prosperar extraordinariamente, Ele vai fazer o seu nome se tornar famoso, teu nome vai a lugares distantes. Acredite. Acredite que Ele vai te capacitar para ser um dos melhores no que faz, um dos mais competentes no que faz. Eu declaro isso sobre a tua vida. Eu declaro, Senhor, sobre a vida deles. Dê ideias, dê criatividade, faça da mente dele um celeiro de ideias poderosas, criativas, incríveis. Que haja uma unção, fluidez sobre a vida dele, sobre a vida dela. Coloque dentro de você
Quanto mais Deus te honrar, mais você vai honrar a Deus. Estabeleça isso. Quanto mais Deus te honrar, mais você vai honrar a Deus em tudo e em todas as áreas. Financeiramente, devolvendo a honra a Ele, a glória a Ele. Quanto mais Ele te honrar, mais você vai honrá-lo. E eu declaro sobre a tua vida. Levante as suas mãos, porque eu profetizo essa fluidez sobre a tua vida, essa unção, esse poder, que assim como foi com José, assim como foi com Uzias, assim como foi com Salomão, que Deus te faça prosperar em tudo, que a unção dele te faça crescer, prosperar, que as provisões sobre a tua vida sejam surpreendentes, sobrenaturais, incríveis, poderosas. Eu declaro em nome de Jesus que o seu nome se torne um nome famoso para a glória dele, não para a tua fama, não para a tua glória, mas para a glória dele. Eu declaro que pessoas venham de lugares distantes procurá-lo, porque precisa do teu trabalho, do teu serviço, da tua direção, da tua orientação, do teu negócio, da tua prestação de serviço. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a tua vida, eu profetizo o espírito da sabedoria, eu profetizo o espírito do entendimento, da inteligência, o espírito do conselho, do poder, o espírito da fortaleza, da coragem, o espírito que dá conhecimento e temor do Senhor sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, é o que eu profetizo, que hoje, você que hoje escolheu estar aqui, venceu o mau tempo, você passou por um grande portal, e eu declaro coisas incríveis acontecendo na sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Amém? Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome de Jesus. Para Jesus bem forte.